Olá, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra. Olha, nós estamos falando sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o uso da vingança. Então, fica com a gente, acompanha aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deus abençoe. É isso aí, vamos que vamos, Sermão do Monte, Jesus quebrando tudo lá em cima, falando, arrebentando com todo mundo, com os religiosos, tudo. E vamos continuar, né, o pensamento dele aqui. Agora, falando sobre a vingança, né, lá no verso 38 diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eita Jesus. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leva também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Você já teve a sensação, pastor Zait, de alguns textos na Bíblia que você falou assim, rapaz, bem que isso aqui não podia estar escrito. Esse aqui foi do rapaz, Jesus, ele pega forte algumas vezes, né? Eu acho que o que a gente leu, eu acho que tem umas coisas aqui, né? Sim. Adultério, né? Divórcio, tudo. Não matar, tudo bem. Tudo bem, a gente entende, mas esse negócio aqui agora pegou pesado. Esse é doído. Foi aquele golpe bem na boca do estômago. Né? E pra quem é colérico, então, hein? Esse aqui é duro. Se você pegar aqui, mocinha, eu lhe digo, não resista ao perverso. Porque o cara, a pessoa que é má, que age com maldade, né, perversidade, você repudia logo. Você dá revolta, né? Dá revolta, você quer retribuir. Sim. E não resistir, pelo menos você quer se defender, não sofrer algum dano, mas ele está dizendo aqui, não resista. Ou pelo menos se proteger, né? Realmente é doído. É doído. Poderia estar escrito. Tem uns negócios assim. Tem. E aí o que acontece? Ele começa da maneira da maneira com que ele está, enfim, o padrão que ele estabeleceu, né? Vocês ouviram o que foi falado, né? Olho por olho, dente por dente, ou seja, o tamanho da ofensa é o tamanho da retribuição, né? E esse aqui é uma parte do código de Hammurabi também, né? Tem aí o início do processo de regras sociais, né? Que trazia esse fundamento, onde a punição seria proporcional ao tamanho da lesão que foi feita. Então, se roubou, corta a mão. Sim. Né? Se você foi lá e matou um animal do outro, então morre um seu. Né? Então, era esse padrão. E isso traz uma sensação de justiça, né? A justiça foi feita. Só que aí Jesus vira a banca de novo, né? Rapaz, Jesus, eu te falar, Jesus não era gente não, viu? Não resistais ao perverso. Eu fico pensando aqui, né? Esse povo aqui, eles estavam numa situação de sendo subjugado pelo governo romano, né? E não era de agora, né? Porque, na verdade, eles estão vindo de um processo de ser dominado por outros povos desde a Babilônia. Sim. Nunca mais foram livres.
E agora estão lá debaixo do jugo dos romanos, né? E Jesus traz essa palavra agora, né? Porque para eles os romanos eram os perversos. Sim. E eles realmente estavam detestando aquela situação, né? E de pagar o imposto. Né? Para eles estavam sendo arrancado alguma coisa deles, de direito deles. O sumo sacerdote era indicação do governo romano, não era dos padrões que eles seguiam para a escolha do sumo sacerdote. Tem isso, que era escandaloso pro momento. Como é que esses caras estão interferindo na nossa religião? É doído, né? Verdade. Eles detestavam os soldados romanos. Sim. Os cobradores de impostos. Né? Também. Então, assim, essa palavra aqui, naquele contexto, rapaz, era ainda mais pesada. Se para nós já é doído, né? Imagina para eles. Não resistam ao perverso. Até olhar aqui uma coisa interessante aqui. O que a Bíblia vai dizer desse perverso aqui, ó? Aqui, pessoa má de natureza, né? Ou condição má, né? Deixa eu ver aqui, sinônimos. Geralmente denotam um título referindo-se muitas vezes a até características do próprio Satanás, né? No sentido de perversidade. Então, resistir, né? Não resista ao homem mau. É o 39, deixa eu ver aqui. Resistais. Não se opor, não se colocar contra. Pois é, aqui Jesus ele traz uma palavra mostrando mais uma vez, eu acho que aqui ele demonstra de uma forma muito clara, muito evidente o caráter manso, né, a amplitude do caráter da mansidão que ele carregava sobre sua vida, né? Essa característica de não se opor, não resistir, né, ao perverso. É um nível de autocontrole, é um nível de mansidão, né? E aí é muito perigoso, a gente até falou várias vezes sobre isso, né? Que as pessoas elas fazem essa mistura da mansidão com a passividade, né? O pacífico com o passivo e tal, contra, né? A ideia opositora. Mas assim, o que eu percebo aqui é que de uma forma muito forte, muito mesmo, ele está combatendo esse perfil de revolta contra as pessoas, né? Uns contra os outros, homens contra homens, né? De ter esse perfil de não buscar esse processo de vingança. Em outros lugares ele vai dizer, olha, a vingança ela é do Senhor, né? Ele retribui. A gente vai ver outros momentos Jesus falando, olha, eis que cedo vem comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. A gente conhece a escatologia e sabe que ninguém vai ficar isento do seu julgamento, do seu juízo, de receber o que lhe é de direito, né? Ou seja, o que lhe é justo. Então, assim, eu entendo aqui que existe uma separação entre justiça e entre a minha retribuição de vingança. Entende? O que eu vejo Jesus falando aqui, não sei, você me corrige aí se você acha que eu estou errado. Sim. Mas eu não vejo Jesus ignorando a justiça contra todo aquele que faz a impiedade, a perversidade. Mas a diferença entre fazer isso contaminado por um sentimento de vingança
ou você saber que essa retribuição virá no seu tempo, na sua proporção, segundo o discernimento de juízo que Deus tem. Você conseguiu entender o que eu falei? Mais ou menos? Ficou confuso? É complicado. É complicado isso encaixar na nossa cabeça, né? É difícil raciocinar dessa forma, porque a gente tem aquela ideia, aquela noção de que a justiça ela tem que ser agora. Ela tem que ser executada e o mais rápido possível. Uhum. A gente tem que ver, pelo menos ver em vida aquilo acontecer. E às vezes a gente... Que é o caráter emocional, né? Eu quero ver porque eu quero sentir. E na ótica de Deus, né, não é assim. Sim. Não é assim que vai acontecer. Né? Porque talvez aqui, eu posso estar errado, mas eu entendo que Deus também está olhando para esse perverso com um olhar de misericórdia. Né? Uhum. Que é forte isso, né? Olhar pro perverso com olhar de misericórdia é só Deus, né? A gente não. Mas é real. É exato. Mas ele quer que aquela pessoa se arrependa. De alguma forma ele chegue a um grau de arrependimento. Sim, sim. E na verdade, nós seríamos instrumentos, né, dessa misericórdia, dessa ação onde Deus começa a construir algo no coração daquela pessoa. Mas como? Sofrendo dano, sendo injustiçado, né, sendo malogrado, tendo bens retirados, perdendo coisas que não são lícitas usufruir. Uhum. Então é difícil entender isso, é complicado, né? Porque a gente não quer perder. A gente não quer perder nunca. Sim. Em nenhuma situação. Agora, nós só vamos estar preparados também para sofrer o dano se a gente estiver num lugar em Deus. Sim. Em que a gente compreende essa visão estratégica de Deus, que não pensa só em nós, mas está pensando no outro também. Se a gente não conseguir alcançar esse nível de visão, desse sentimento que está no coração de Deus, não tem como sofrer o dano, não tem como viver essa parte do Evangelho, né? E é uma parte do Evangelho para nossas vidas. Essa questão de passar por tribulações, por sofrimentos, sofrer o dano, faz parte do Evangelho que a gente tem que viver. Alguém vai dizer assim, até infelizmente. É porque assim, é propósito de Deus que a gente absorva o caráter de Jesus. Não é só propósito de Deus que a gente seja salvo. Esse é um aspecto que... Olha como é que isso é sério e interessante aqui falar, né? O objetivo que Deus tem não é apenas que nós sejamos salvos. Porque para ser salvo, eu não preciso buscar ter o caráter de Jesus. Eu só tenho que ter fé. Porque a salvação é pela fé. É pela graça. E eu a alcanço pela fé. Mas não é só o objetivo de Deus que eu seja salvo, mas é o objetivo também da parte do Senhor que eu busque ter o mesmo caráter que Jesus tem. Pensando no galardão, pensando na herança, pensando nas realidades que o reino vai ter, não é? E que algumas pessoas vão estar ali, servindo ao lado de Jesus, né, sendo liderados por Jesus em tarefas, em comportamentos de liderança. E essas pessoas que vão estar nesse tipo de função precisam ter o mesmo caráter que ele, indispensavelmente. Então, quando Jesus está falando coisas como essa, ele está querendo imprimir em nós o caráter dele, falando, olha, porque veja bem, no direito natural nosso,
Existe um ordenamento jurídico que quando o juiz de uma causa vai julgar e ele tem algum tipo de envolvimento emocional com aquela causa ou pessoa que esteja envolvido naquele julgamento, ele tem que se declarar, como é que é a palavra? Se declarar, você lembra, Pedro? Suspeição, né? Mas não é essa palavra, não. Ele tem que se declarar incapaz, não, Pesquisa aí pra mim, ele tem que se declarar alguma coisa. Ele não pode julgar. Ele tem que se declarar que ele não pode julgar aquela causa porque ele tem algum tipo de envolvimento, não é? Com as pessoas ou com a causa que está sendo julgada. Então ele não pode. Por quê? Porque a justiça, ela não pode estar sendo vinculada ao processo emocional. Tem que ser impessoal. Impessoal. Senão ela não vai exercer uma justiça real, ela vai estar parcialmente envolvida, emocionalmente envolvida. Vai tender para o lado. Vai tender para algum lado, ela vai tender, né? Então, assim, a aplicação da justiça de Deus, ela passa por essa tônica, né? Dele ver mesmo esse homem, ou pessoa, homem, mulher, perverso, mas ele vê que aquela pessoa ainda pode se arrepender, ainda tem possibilidade em algum momento se arrepender. Então ele está mostrando, olha, não se envolva emocionalmente com essa situação buscando vingança desse que é o perverso, que te persegue, que faz, que acontece. Eu vejo assim, um tratar em nós, da parte do Senhor para nós, falando, olha, não cultive esse sentimento de vingança pela maldade, pela situação que é feita, porque isso vai nos tirar a possibilidade de olhar como Deus olha. Vamos trazer um caso clássico disso aqui? Clássico. Jonas. Jonas é o caso clássico, né? Vai para Nínive, Jonas, e prega lá, porque eu vou salvar. Vou não. Vou não. Não vou mesmo. Se eu for lá e for pregar para esse povo, eles vão se arrepender, o Senhor vai salvar eles. Eu não vou. Não vou nada. Porque ele sabia que aquele povo, né? Jonas era ali, há os indícios que Jonas ele passou pela escola de profetas que Eliseu fundou, e com isso ele conhecia as profecias sobre os ninivitas, que seriam um dos povos que iria fustigar Israel no futuro, né? Então ele fala, não vou lá nada. Como assim? Ou seja, a vingança sendo colocada na frente da capacidade de justiça, que tem que ser uma justiça isenta. E é difícil, hein? É. Bem difícil mesmo. Não é algo que é humano mesmo. Não é natural da gente. Que não vamos conseguir exercer isso na naturalidade, na normalidade. Mas, Jesus também ensina outro negócio para nós que vai diretamente nessa vibe para a gente entender o que ele está querendo falar, que é a parábola do credor incompassivo. Então, às vezes, o nosso olhar para a pessoa que nos fere, esse perverso que ofendeu, que tirou a túnica, quer levar a capa, que quer me forçar a andar uma milha com ele... Aí a gente olha, essa pessoa que está me lesando, essa pessoa que está me maltratando, essa pessoa que está me ferindo, ela tem que pagar, né? É. Ela me viu passar na prova e não me ajudou. Ela tem que pagar de alguma forma. Aí a gente vai lá pro credor incompassivo. Porque quando a gente aumenta a esfera, porque assim, quando a gente olha na nossa esfera, o que olhar na minha esfera? Ali tem alguém que me agrediu, que me feriu, que fez alguma coisa muito má contra mim. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sabe? Materialmente, me fez mal. Aí eu quero o quê? Vingança. Eu quero que ele pague. Eu quero olho por olho, dente por dente. Só que se eu abrir um pouco mais a lupa, o zoom, e vier da parte de Deus para mim, e aí como é que fica? Porque ele me deve, mas eu devo também. É o credor incompassivo. É.
Aí são as duas faces da moeda, né? Não é? Aí a gente quer misericórdia para nós. Porque aí a gente olha para Deus e vê, e aí, e agora? É a parábola do credor passivo. A minha dívida com Deus, a nossa dívida com Deus, é muito maior. Não existe agressão humana que seja nem sombra nenhuma, nenhum tipo de comportamento de agressão humana, por mais bárbara que seja, por mais hedionda que seja, ela não se compara com aquilo que nós fizemos com Deus, nós, a humanidade. Então, se eu olho para aquilo que Deus vê a meu respeito e o que deveria vir como juízo para mim, por causa da minha agressão para com ele, aí eu vou clamar por misericórdia. Falar, né? Eu preciso. Agora, se eu olho para quem me feriu e eu quero justiça, ou melhor, justiça não, vingança, porque justiça é outra coisa. Aqui nós estamos falando de vingança. Eu quero vingança, eu quero olho por olho, eu quero dente por dente, né? Me feriu, eu quero que ele seja ferido. Me roubou, quero que ele pague 10 vezes mais, ou na mesma proporção. Porque a justiça, ela não vem de nós. Quando eu quero que a pessoa pague na proporção do mal que ela me fez, isso é vingança. Eu quero, igual você falou, eu quero me sentir justiçado. Eu quero me sentir vingado. Eu quero ver que ela pagou, que ela sofreu dano porque ela me causou. Isso é vingança. Justiça é eu levar para Deus e saber que Ele, no tempo dele, ao modo dele, segundo a sua avaliação, vai fazer justiça. E eu estou satisfeito com isso. Você concorda com essa mecânica, pastor? De novo, né? Quando eu quero exigir que o dano material, psicológico, emocional, físico, que alguém me cometeu, se eu quero que ela pague na mesma proporção que ela me feriu, isso não é justiça, é vingança. Eu quero sentir e ver que, olho por olho, dente por dente, ela sofreu porque ela me causou sofrimento, ela pagou o dano. Isso é vingança. Justiça é quando essa mesma... justiça é, primeiro, eu não tenho essa aplicação emocional, eu consigo sair dessa aplicação emocional, que é o que Jesus está falando aqui, não resista, eu consigo sair dessa aplicação emocional aqui. Assim, é lógico que a gente sente, ninguém vai achar bom levar um tapa na cara, né? É assim, tem que estar num lugar em Deus muito, muito violento, ninguém vai achar isso bom, né? Mas você consegue ressignificar? Consegue, né? Então esse é o ponto que eu acho, né? Você pega, ressignificar seria, eu vou colocar isso na mão de Deus, eu vou confiar na justiça dele, eu vou confiar que ele vai fazer justiça, e eu largo aquilo de mão, largo aquilo pra lá, deixo na mão dele. Fico esperando, né? Vou dar uma espiadinha. Deixa eu ver se o juiz julgou meu processo. Deixa eu lá ver se... O que você acha, pastor? Não, eu penso que está corretíssima essa linha de pensamento, porque a gente tem que conseguir abstrair, né, esse sentimento. Tirar o sentimento fora do julgamento da situação, da causa ali. Porque senão a gente vai tentar, pelos nossos meios, né, fazer com que haja uma compensação para o nosso sentimento, né? Haja uma retribuição e a gente se sinta compensado com aquilo que a gente viu sendo feito com quem nos agrediu, quem nos machucou, quem nos feriu. Se não conseguirmos realmente abstrair, tirar o sentimento
para analisar só a situação, não ter como mesmo a gente olhar para o lado da justiça. A gente vai olhar somente para o lado da vingança. Da vingança, porque o emocional vai bater lá em cima, né? Emocionalmente a gente até tem situações de por exemplo, uma pessoa que é pega no flagrante lá roubando, né? Uhum. E geralmente quando isso acontece, né, e se ela é pega e é exposta numa rua, né, cada cidadão que vai passando na rua ali e viu, roubou, ladrão, peguei ele aqui, o que acontece? Cria um clima emocional de lixamento. Né? Todo mundo quer pegar aquela pessoa ali para lixar, para, né, dar um julgamento ali naquele momento. Sim. Por quê? Porque a emoção aflora, né? A pessoa ela vai julgar só pela emoção, ela não está analisando mais nada ali. E até existe, tem fatos, né, em que as pessoas só ouviram, né? Aquela mulher fez macumba, tal, né? E aí não foi analisar a história toda, quando depois de executarem a pessoa, não era a mulher, não era a pessoa que contava na história, né? Meu Deus. Mas por causa do momento, do calor. Do calor do momento, vamos que vamos. Leva, tal. Crucifica. Eliminaram a mulher, assassinaram a mulher. Meu Deus, não tinha nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Aqui eu vejo muito forte essa questão do que Jesus falou, né? Olha, a sua justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Porque eu quero fazer um contraponto aqui para a gente fechar, que é exatamente sobre essa questão. Esse sentimento de não querer a vingança, mas de querer a justiça, não me torna passivo. Porque muitas vezes as pessoas vão confundir isso aí. Não, então já que a gente não tem que buscar a justiça, não tem que resistir ao perverso, então quer dizer que a gente vai viver inerte ao que está acontecendo. Vou pegar o exemplo do rapaz que fez isso aí, assaltou, bateu, não sei o que, pegou. O clamor pela justiça não é ser inerte à situação e ignorar o que foi feito. Sim. Né? Mas é eu tentar extrair esse sentimento de vingança olho por olho. Né? Porque às vezes, mais uma vez, eu tenho que aumentar o meu zoom, né? E o meu ponto de referência, de análise, né? A referência de análise. E pensar, cara, peraí. O sentimento dentro de mim tem que ser em decorrência do porquê as pessoas estão vivendo o que elas estão vivendo. Além do comportamento do indivíduo ali, do cara que está assaltando, mas o que está atrás disso aí, pecado, uma vida sem paternidade, um cara que foi talvez aí criado dentro de um contexto de vida completamente deturpado. E é claro que o fato dele ter sido criado num ambiente assim não obrigatoriamente diz que ele tem que ser um ladrão e um agressor. Tem muita gente que vive dentro de um ambiente extremamente complexo nesse sentido de abandono, de falta de paternidade, de mau exemplo, e o cara não vira bandido. Ok, mas é lógico que a probabilidade de alguém acabar aderindo a esse tipo de perfil comportamental é enorme. Então a revolta nossa é por esse ambiente, e é nisso que a gente tem que clamar. Por exemplo, Jesus, quando ele chega no templo, ele vê os cambistas vendendo coisas lá no templo, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo arqueológico lá de Israel, mostrando onde possivelmente era essa feira de cambistas aí. E ela não era de fato dentro do templo, né? Mas ela era no caminho do templo ali, logo na chegada, tinha as baias lá onde as coisas eram vendidas. Então, quando Jesus ele chega lá e faz o que ele faz, vira as mesas e faz aquele alvoroço todo, a revolta dele não era com os indivíduos que estavam vivendo, né? Ele é claro em falar, olha, a casa do meu pai é casa de oração.
uma ação geral aqui, transformando esse lugar em uma coisa que ele não é. Então não há um sentimento de vingança, mas é uma questão realmente do processo do zelo. Tanto é que o texto bíblico vai falar exatamente sobre isso, né? O zelo pela tua casa me consome, lembrando da profecia de Isaías sobre o Messias. Então o clamor pela justiça, a busca pela justiça, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurado, né? Aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça, ela procede de Deus, ela tem uma visão mais ampla de um processo que acontece, ela não é tão individualizada, no meu ver. Jesus não falou que não era para apedrejar. Não, ninguém vai apedrejar ninguém. Não falou nada disso. Ele falou, vamos lá, vamos sentar a pedrada. Vamos começar por quem não tem pecado. Ó, a justiça. Vocês estão querendo é vingança. Na verdade, aqueles homens estavam querendo provar Jesus. Sim. Era vingança aquilo. Não tinha a ver com justiça. Não tinha a ver com a mulher. Tinha a ver com, sabe? Então Jesus falou, vamos aplicar justiça, não vamos aplicar vingança. Vocês querem justiça? Então tá. Vamos ver quem é que de vocês está apto para aplicar justiça. Quem não tem pecado aí? Pode começar, senta a pedrada. Os homens vão embora. Jesus olha para a mulher e fala, cadê teus acusadores? Foi embora, Jesus. Por quê? Porque ninguém estava buscando justiça. Todos estavam buscando vingança. E vingança não tem subsídio, ela não é fundamentada. Não é? Aí Jesus fala, bom, eu também não vou te acusar. Quem era o único que pôde dar uma pedrada na cara daquela mulher lá? Era Jesus, na cabeça dela. Jesus era o único. Mas ele fala, não vou fazer isso. Padrão de justiça. Qual que é? Vai e não peque mais. Ele aplicou justiça. Porque ele não veio condenar, né? Então a perspectiva de Jesus aí. Quer dizer que o adultério não ofende a Deus? Claro que ofende. Que a vida promíscua que aquela mulher tinha não ofendia a Deus? É claro que ofendia. Mas a justiça de Deus, nessa fase, é aplicada com a misericórdia. Então ele fala, não vim acusar. Vai e não peca mais. Ele dá a sentença para ela. A sentença para ela qual foi? Para de pecar. A sentença da vingança é apedreja. Olha a diferença que top. A sentença da justiça foi vai e não peque mais. A sentença da vingança foi vamos apedrejar. E a gente tem que analisar que a gente não é juiz nesse processo, né? Não é. A gente exatamente quer dar um veredito condenando. Sim. Né, quem nos faz o dano. Então a gente tem que... Nós não somos juízes de ninguém, nem de nós mesmos. Paulo fala sobre isso, né? Então a gente tem que colocar na posição que Deus nos criou. Nós somos apenas demandantes, né? Isso. Nós só temos que levar a causa ao juiz. Ao juiz, a gente não pode querer executar. E aí é onde tem que haver aquela isenção de sentimentos, né? Total, né? Senão a gente vai ser vingativo e não cumpridores da justiça. Vai querer cantar a musiquinha do sabor de mel. Deus abençoe, viu? Fica conosco que a gente vai continuar. Então, vingança é diferente de justiça. Deus abençoe, fique na paz e não peques mais.